tá pegando a parte do que ele tá te dizendo que é verdade, usando isso, ouvindo com o coração aberto, mas tu não tá assumindo, não tá pegando pra ti a narrativa que te diz tu não é capaz. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. A cada episódio, eu, Mariana Bandarra e Bárbara Níquel sentamos para destrinchar os ensinamentos de um capítulo. Este episódio é a parte 2 de uma conversa sobre a história do Barba Azul, a força predatória dentro de nós mesmas que precisa ser farejada, desmascarada, enganada e destruída, para que o novo possa florescer. Se você não ouviu a parte 1 do episódio, recomendo fortemente que você volte e ouça esse episódio antes. Se você quiser desvendar ainda mais segredos da história do Barba Azul, pode ler o capítulo, mas isso não é fundamental para acompanhar a conversa. Depois do episódio, as melhores conversas acontecem entre amigas. No nosso grupo fechado do Facebook, um grupo incrível de mulheres está desvendando essas histórias e compartilhando seus insights. O link para o grupo está na descrição do episódio. A gente mal pode esperar para te conhecer e entender melhor como você está derrotando essa força destrutiva do Barba Azul. Eu e a Bárbara sentimos que a leitura coletiva desse livro é uma força muito poderosa, que vai muito além do processo de cura individual de cada uma. Mulheres que mudam juntas, mudam o mundo. Te convido também para apoiar financeiramente esse projeto no Apoia-se. Você pode receber em casa os caderninhos artesanais que a gente faz, inspirados em cada capítulo do livro. O link está aqui na descrição do episódio. Dividiu em duas partes porque essa história era complexa o suficiente com o nível de quantidade de itens simbólicos que a gente tinha para desempacotar e que óbvio que a gente não consegue todos, né, mas então a primeira parte era toda sobre, quem não ouviu, volte e ouça, ela toda sobre parar de tapar o sol com a peneira e reconhecer eu estou em perigo. Diferente do que provavelmente vai acontecer daqui pra frente e o que aconteceu até agora, a gente não vai recontar a história do Barba Azul que tá contada no livro. Então, se alguém não leu ou não conhece a história, não precisa ouvir tudo desde o início, mas é bem recomendável que ouça pelo menos o capítulo imediatamente anterior, que é onde a gente começa e conta exatamente como é essa história. Vai ser bem importante para entender o que está acontecendo a partir de agora. E aí, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente retomar, da que a gente falou no último, é que as instruções que tem dentro dessa história são qual é o trabalho a ser feito. É encontrar os corpos, então encontrar os cadáveres que estão escondidos, né? Seguir os instintos, se permitir ver o que tu tá vendo, chamar reforços psíquicos e desmantelar a energia destrutiva. A gente foi até o ver o que tu vê e agora, então é assim, tá, eu reconheci que eu estou em perigo, parei de tapar o sol com a peneira, joguei fora a peneira, mas agora o perigo é iminente. Eu vou morrer se eu não fizer alguma coisa, né? Esse cara vai me matar. A gente pode lembrar que na história do Barba Azul, agora a gente tá no momento em que a irmã mais nova, que foi a irmã que casou com o Barba Azul, tá sendo ameaçada de morte porque ela ela junto com as outras irmãs, elas abriram uma porta do castelo onde eles moravam e encontraram um monte de corpos e esqueletos e sangue. Das mulheres anteriores dele. E o Barba Azul tinha dito pra ela que não era pra ela abrir essa porta, mas ela abriu. E ela acabou enxergando isso, né? Enxergando esses corpos, tendo uma visão do que poderia acontecer com ela. E quando o Barba Azul chegou em casa e percebeu o que ela tinha feito, ele disse que agora, já que ela não tinha obedecido, então teria que acontecer. Ele era obrigado, então, a fazer com ela a mesma coisa que ele tinha feito com as mulheres anteriores. Então, chegou a hora de ela morrer nessa história. Exatamente. E essas outras mulheres, que são o potencial, as vítimas anteriores, tem uma coisa que eu acho que a gente não tocou que é bem interessante, que é também o sangue das que vieram antes, né?
isso é uma narrativa super comum. A minha mãe se sacrificou, a minha avó se sacrificou, então quem sou eu pra não me sacrificar? Né? Eu não posso realizar o meu potencial e fazer o que eu sinto que é o meu propósito se a minha mãe teve que trabalhar de secretária a vida inteira pra sustentar a minha, né? Essas outras que morreram, elas também nem sempre são coisas psíquicas, potenciais psíquicos interiores, mas eu acho que também tem essa relação com a linhagem que é bem comum. E aí, a partir daí, então, como é que a gente reage no momento em que a morte é iminente? Sabendo que o horror, ele tá ali, o horror do que a gente viu, ele tá ali pra forçar a gente a fazer exatamente isso. E esse ponto é um ponto onde é muito perigoso ficar travado na iniciação. Que é o ponto depois que eu vi o que é horrorizante e Por que que tu falou iniciação? Porque ela usa muito essa palavra iniciação, né? Sonho iniciático. Iniciação, um processo de transformação com começo, meio e fim, que eu entro de um jeito e saio de outro. E quando eu entro, pressupõe-se que eu tenho que sair. Porque não dá pra voltar nesse túnel. Essa é uma história de perda da inocência. Então, quando ela resolve abrir a porta, ela não tem mais volta. E ela tem a chavezinha, e a chavezinha ficou bem... Isso a gente chegou a discutir bastante. A chavezinha é a pergunta. São as perguntas que a gente não ousa se fazer. No momento em que ela ousa fazer a pergunta, ela precisa lidar com a resposta. Esse é um lugar bem difícil de ficar travado, porque é onde a gente paralisa diante do perigo. Só que essa irmã, essa é a história de conseguir, né? Uhum. Porque as histórias de não conseguir já estão lá no armário, os corpos delas pendurados. Mas essa irmã consegue. Como é que ela consegue? Ela começa ganhando tempo. Sim. Então ela diz: não, olha só, tudo bem, tu pode me matar. Mas me dá 15 minutinhos. Mas eu preciso me preparar, eu preciso, tipo, assim, me despedir da minha família. Esse ganhar tempo, ele também é criar o tempo que eu preciso, porque eu sei que vai ter uma batalha final, e aí eu preciso criar esse tempo de me fortalecer, de entender o que tá acontecendo, o que eu preciso, pra eu ter chances de vencer essa batalha. Tem uma coisinha antes, ou durante isso que tu tá falando, que eu sublinhei porque me identifiquei muito, assim, com isso. Que é quando ela fala que nesse momento tem dois aspectos que chegam num ponto de ebulição. Porque tanto o predador, que é o Barba Azul, quanto a jovem, que é esse potencial, que é a irmã mais nova, estão no seu momento mais crítico, assim. E é um combate de duas forças que não tem como as coisas continuarem iguais, não tem como... Uma vez que ela está enfrentando essa situação, daqui para frente ela precisa fazer alguma coisa. Ou ela faz alguma coisa, ou ela vence ou ele vence. Não existe mais um momento de estabilidade em que, não, agora a gente pode continuar convivendo aqui e vai continuar tudo bem. Não. Quando ela percebe isso, ela não consegue mais tolerar essa situação, que tem esse momento de transformação e agora é isso, assim, agora não tem mais volta, agora ela tem que fazer alguma coisa. E eu não sei, mas eu já tive momentos, assim, que eu tava mais ou menos numa situação qualquer, seja num trabalho, mais ou menos, assim, que tu tá lá vivendo e daqui a pouco tu tem alguma coisa que acontece e tu percebe, não faz sentido eu estar aqui nesse lugar, não faz sentido eu estar aqui com essa pessoa, não faz sentido. E já aconteceu comigo do tipo, eu não consigo ficar nem um dia mais nessa situação, de um dia pro outro perceber e simplesmente não tolerar mais e precisar fazer alguma coisa, assim. Então eu achei bem, bem interessante. Sim, é uma mudança de estado, é muito, muito bom que tu trouxe isso. E é isso que gera o cansaço também, né? Que ela fala logo adiante, assim, que essas forças opostas começam a consumir toda a tua força. Uhum. E para lados opostos, né? Toda a tua energia vital tá sendo consumida por lados opostos.
E aí dá um cansaço enorme. É como tu passar... ela usa uma coisa muito bonita que ela fala que é viver esse momento é como viver um dia inteiro e uma noite inteira numa temperatura abaixo de zero. Tu não pode dormir, porque se tu for dormir, tu morre. Sim. Então, esse não é o momento de dormir. E tem uma diferença também que ela faz que eu acho genial. Quando ela fala, só um pouquinho. Me dá um minutinho. Tá, tu pode me matar, mas ela não tá sendo obediente, né? Isso é o sinal de que ela perdeu a inocência e de que agora ela tá usando os recursos que ela tem pra ter o que ela precisa. Quer dizer, criando o tempo que ela precisa. É diferente de ela dizer... Claro que eu não vou entrar nessa porta aqui. Porque na primeira parte da história são as irmãs mais velhas, que não são inocentes, que convencem ela que ela tem que entrar. Né? É um tipo diferente de... É isso, até essa mudança totalmente... Ela já nem é mais a mesma pessoa. Ela vira uma espertinha. E ela fala dessa coisa da dança entre o predador e a presa, que eu acho bem bonito também. Que tem um momento na natureza em que a presa dá alguns sinais de que ela demonstra que ela é mais fraca, né, pro predador. E esse é o momento em que poderia se argumentar que ela aceita ser presa. Isso é o que atrai o predador. Tanto psiquicamente quanto nas situações do mundo externo. É importante a gente, como mulheres, manter essa consciência, né? De que existe um lugar, um momento onde absolutamente não se pode dar esse sinal de fraqueza. Que é esse momento aqui. É um momento onde eu já sei que vou morrer. O que é legal disso que tu acabou de dizer é que essa situação de tu estar diante desse momento, dessa ameaça extrema e demonstrar ou não demonstrar fraqueza não tem a ver com tu ser ou não ser frágil, assim. Não me parece ser... O que tu parece nesse momento não tem necessariamente a ver com o que tu é nesse momento. Porque essa protagonista da nossa história, nesse momento em que ela já tem uma reação que não é da menina que ela era antes, ela ainda não é o que ela vai ser depois, né? Ela ainda, de certa forma, é a menina que ela era antes, mas ela tá agindo como a pessoa que ela vai ser depois. Então tem um momento em que tem um certo desencontro, assim, entre eu tô aqui te dizendo, tu quer vir? Pode vir, pode vir. Só que se de fato a pessoa vier naquela hora, tu vai levar Ainda não dá, preciso dar uma enroladinha. Isso, é aquele momento que, sei lá, nos filmes tem aquela enrolada, né, que sempre se dá, que tu acha que daí não, ele tá de fato sucumbindo, ele tá enrolando de um jeito que ele não vai conseguir sair dessa situação, mas é justamente esse tempo que permite que ele consiga sair dessa situação, mas ele começa a agir, sei lá, alguém aponta a arma pra cabeça da vítima e a vítima diz, não adianta tu querer me matar porque já tem alguém, se tu me matar, tal e tal coisas vão acontecer, e não vão acontecer essas coisas, né? Mas isso é o suficiente pra interromper o assassino de fazer o que ele ia fazer. É uma manipulação, é pra distrair... Pra distrair o olhar, é tipo um número de ilusionismo, assim. Sim. Não, olha ali aquela coisa ali que eu vou fazer isso. Mas eu acho que é legal isso, assim, traduzindo pra mim, pelo que eu entendo, é que às vezes a gente precisa parecer um pouco mais capaz de sair da situação do que de fato a gente se sente capaz de sair da situação naquele exato momento. Exatamente. É bem isso, é quase um faz de conta. Primeiro tu faz de conta e depois tu realiza o faz de conta. E essa coisa da dança da presa com o predador tem um negócio que eu anotei que eu acho que faz... Especialmente pra quem, como eu, já lidou com... E quase todas as mulheres, né? Já lidou com algum tipo de trauma de abuso, assim, de violência... Que essa violência, assim, específica, sexual, ela tem, né, uma gosma muito, assim... É ok ser a vítima, né? Ela tá num lugar onde ela é a vítima. E é ok ser a vítima. Não dá pra não ser a vítima sem antes admitir, tá, eu sou a vítima.
E o que ela tá fazendo aqui ela tá construindo uma ponte, no momento de ganhar tempo, esse momento de dizer só um pouquinho, que eu preciso fazer essa outra coisa. Ela tá dançando com a ideia de que ela já está a caminho de não ser uma vítima. Eu percebi que eu sou uma vítima, mas eu não vou mansinha. E aí eu acho que tem isso, assim, daí não só traumas de natureza, assim, traumas em geral, não só os de natureza sexual, que os de natureza sexual estão muito associados com a mulher, né? Mas, assim, qualquer trauma eu acho que passa por essa coisa de, tá, eu preciso aceitar que isso aconteceu comigo, então eu sou uma vítima disso, né? Mas aí a gente passa pra parte em que a gente mobiliza a nossa natureza um pouco mais agressiva, que é o que ela faz quando ela chama os irmãos, e diz, não, eu não sou uma vítima. E aí depois, a saída desse processo, que é a superação mesmo do trauma, não é quando eu digo eu não sou uma vítima. Porque quando eu digo eu não sou uma vítima, eu ainda tô colocando aquela experiência no centro da minha narrativa. É quando depois de eu não sou uma vítima, é tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Isso não diz mais não é algo essa sobre mim. experiência que me define. Exatamente. E daí eu tenho a minha mentora Lindsay Pera fala, não ser uma vítima. Que é tipo, é o não. É tipo, eu não vou usar aquela experiência como balizador. E eu acho que isso também tá acontecendo. E aí ela, ganhando esse tempo, consegue fazer um chamado para essa natureza mais agressiva da própria... essa energia psíquica dela mesma, né, da própria mulher, que tá aqui simbolizada pelos irmãos, mas que eles estão... Ela tá em conjunto com as irmãs mais velhas que estão vendo no horizonte para ela. Então ela vai na janela, na sacada do quarto e pergunta: os nossos irmãos já estão chegando? E aí as irmãs, não, ainda não. Elas olham para ver se eles estão aparecendo no horizonte. No capítulo ela observa uma coisa muito legal sobre esse chamado ao guerreiro, né, que é com a ajuda da parte de ti que já sabia que tinha alguma coisa errada e tu demorou a admitir, mas que em muitas mulheres essa natureza de luta, de guerreira, tá muito longe da consciência, tá muito distante da consciência, e ela precisa fazer uma jornada até a gente conseguir acessar ela. E aí essa coisa das irmãs mais velhas é uma chave também de eu acesso através de quem? Através do meu olhar, que já sabe. Sim. E é ao mesmo tempo que ela chama, tipo assim, é uma parte louca da história essa, porque é uma parte que assim, tá, mas que irmãos, parece que ela tá inventando. E é mais ou menos essa mesma dinâmica, né, de fazer de conta, e daí depois que eu fiz de conta aquilo acontece. Ela, a partir do se fazer de corajosa, ela ganha coragem, a partir do dizer que os irmãos estão vindo, os irmãos vêm. Eu tive uma situação muito assim, esse verão no Rio, que eu gritei com umas pessoas, eu te contei isso, né? Eu gritei com umas pessoas na praia que estavam jogando futebol e dando boladas nas pessoas em volta. E eu não queria realmente ficar braba, mas quando eu falei, eu quis fazer um discurso assim de, olha, eu tô braba, hein? Não é bem assim. E daí, na metade, eu fiquei mesmo braba. Sim. E eles se assustaram comigo. E é tipo, é meio isso, assim, a minha natureza de combativa, eu precisei fazer de conta que eu tinha ela, e daí quando eu fiz de conta, eu tinha. Sim. Isso, dando exemplos mais, assim, cotidianos e simples, eu imagino, né, porque eu não brigo com pessoas na praia todos os dias. Eu também não, graças a Deus. Não, mas no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa relativamente tímida, e nas primeiras vezes que eu tive que falar em público, assim, foi muito ruim, mas a partir de um momento, eu não sei como, mas uma lógica que passou a funcionar pra mim é do tipo, não, eu vou fingir que eu não estou desconfortável aqui nesse palco, eu vou fingir que eu gosto de falar em público, sabe? Como seria, como eu me comportaria nessa situação se eu não fosse quem eu sou,
se eu fosse outra... É que eu acho sempre um raciocínio muito louco, assim, que é... eu vou fingir que eu adoro falar em público, vou falar como se eu adorasse falar em público. Daqui a pouco, 10 minutos depois, eu tô adorando falar em público, assim. Então, ou outras coisas, eu odeio resolver coisas práticas da vida, assim, ligar pra net pra resolver um problema. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso que as pessoas fazem, assim, né? Isso que as pessoas práticas, as pessoas maduras, as pessoas adultas fazem. Então, às vezes, eu olho para uma situação que eu não quero resolver e penso, se eu fosse uma pessoa madura, como eu lidaria com essa situação? Aí eu penso, eu vou agir como se eu fosse uma pessoa madura, então. E daí, daqui a pouco, eu faço, resolvo e tá aí. Quem olha de fora pensa que eu sou uma pessoa madura. Então, acho que tem esses momentos que a gente finge que... A gente acha que tá fingindo coisas que, na verdade, a gente, de fato, tem na gente, né? Tá acessando. Exatamente. E essa coisa do falar em público é bem essa natureza mais masculina, né? Que ela descreve como ânimos, que é tipo, é um termo junguiano pra coisa, mas seria tipo a energia masculina que constrói uma ponte entre o mundo interior, o mundo dos pensamentos, dos sentimentos, das ideias, pro mundo exterior, pro mundo de não, eu vou fazer alguma coisa. E o que acontece é realmente, então, ela chama e daí, eles estão vindo, e daí, não, ainda não. Mas nossos irmãos já estão vindo, e daí as irmãs mais velhas, não sei, peraí, tô vendo uma coisinha no horizonte. E eles realmente chegam, não, eles estão vindo, realmente eles estão vindo. E eles vêm, e eles entram no quarto, e eles matam a espadadas o Barba Azul e deixam a ossada, eles meio que esquartejam ele. Meio que, é ótimo, né? Como é que tu meio que esquarteja alguém? Pô, eles esquartejam ele, né? Desmantelam ele em pedaços e deixam pros bichos comerem. Mas uma coisa legal, que eu não me lembro se ela retoma aqui no fim, mas que é como começa a história, é que a barba dele... A história começa porque ela é sempre contada por uma amiga de uma amiga de uma... Não, eu conheço alguém que conhece alguém que foi num convento onde as freiras guardam um pedaço de barba azul. Então, tem esse momento de esquartejar, de se dissolver. Mas não esquece. Então, não esquece que o mal existe. É. Muito bem lembrado. E eu acho que essa coisa dessa força masculina que constrói a ponte entre o dentro e fora é exatamente quem ajuda a gente a não só ter as ideias, mas também falar na reunião, né? Uhum. Não só escrever o livro, mas também ir atrás de uma editora para publicar o livro. Ela é uma força que atua em vários lugares essenciais em que a gente sente que a gente tá fora do nosso elemento, entre aspas, natural. Porque eu acho que é bem comum as mulheres se sentirem mais confortáveis quando as coisas estão na sua forma mais etérea e maleável. Eu conversei com uma amiga essa semana que tá querendo montar um espetáculo e daí eu disse, o que tu já fez que mudou alguma coisa no mundo material? E ela disse, eu não sou boa em colocar as coisas na materialidade. E daí eu fiquei muito braba com ela e mandei uma mensagem de voz assim e disse, olha só, tudo bem se tu não é, mas aí tu vai ter que montar o teu espetáculo dentro da tua cabeça. Tipo, não tem problema, tu vai assistir. Só que não é bem isso que tu disse que tu quer fazer. Tá, daí tem chamar essa energia que constrói a ponte, né? Chamar essa energia que neutraliza o predador e dá confiança pra gente passar pra próxima etapa. E aí depois que a gente neutralizou o predador, ele tá destruído, desquartejado lá. Desquartejado foi. Ele tá lá desmantelado. A gente tá reunida, né? Essa menina caçula, ela tá de novo, então ela deteve a ameaça e ela tá reunida de volta com as suas irmãs mais velhas, que são, né, porque ela sai de casa e vai morar com o marido, que é esse vilão, então ela mata o vilão e ela tá reunida com as irmãs mais velhas, que são o aspecto que já sabe das coisas. Ela tá reunida com os irmãos, que são faca na bota, que são capazes de... Então, ela atinge uma nova integridade e o cadáver fica pras aves de rapina comerem.
Como é que bateu em ti essa... Não, o que eu achei legal da parte das aves de rapina comerem, que eu não sei se é o que eu entendi ou o que tá escrito, né? Porque eu esqueço quase tudo que eu leio. Que bom. É a coisa de, na visão da Clarissa, o fato de as aves terem comido significa que isso ainda existe em algum lugar, assim, as coisas estão... Se tudo dentro da história foi para algum lugar, as coisas não desapareceram, então os elementos que fazem parte desse predador, agora eles continuam de certa forma vivendo despedaçados, mas eles não viraram fumacinha e desapareceram. Então, isso que é essa força do mal, ela continua existindo, só que agora a noiva, ela é mais capaz, ela tá mais ligada, assim, né? Ela não vai tão facilmente cair nisso de novo, porque ela deixou de ser aquela menina ingênua e agora ela já confia mais, ela já é mais capaz de farejar, para usar uma palavra que ela gosta, de farejar essa força predatória quando ela estiver diante dela, assim. Isso eu achei muito legal. Sim, eu não tive tanto essa visão de, lembra que isso ainda tá em algum lugar. Embora sim, ela fala isso. Mas o que mais me chamou atenção foi que tem uma utilidade. Que se isso tá alimentando as aves, isso passa a fazer parte desse ciclo de vida, morte, vida, né? E então, o predador, ele não é mais tão forte, porque ele foi desmantelado, né? Mas ele ainda vai te dizer coisas. E daí, como é que é o jeito de tu não deixar ele se... Como é que é o jeito de tu não deixar ele ficar forte o suficiente? Que é isso, a diferença entre uma brisa, entre um vento que daqui a pouco te ajuda a andar mais rápido, e um furacão que destrói a tua casa, né? Sim. A força do predador, ela não deixa de existir dentro, como tu colocou agora, mas ela tem uma utilidade. E aí ela fala, tá, como é que eu faço pra desmantelar, pra esquartejar o predador, né? Pra não deixar que ele se torne mais forte do que o meu potencial criativo. Aí ela dá uma receita pra isso, que é o predador natural sempre vai nos atacar, e o jeito de revidar, o jeito de neutralizar, de desmantelar ele é ouvindo com o coração e trabalhando com a parte do que ele te diz que é verdade, mas descartando todo o resto. E daí ela dá um exemplo, ela fala: então, quando a voz predatória dentro de ti te disser, tu nunca termina nada que tu começa, tu diz, eu termino muitas coisas. Mas tu não tá tapando o sol com a peneira e dizendo, eu termino tudo que eu começo. Tu tá pegando a parte do que ele tá te dizendo que é verdade, usando isso, ouvindo com o coração aberto, mas tu não tá assumindo, não tá pegando pra ti a narrativa que te diz, tu não é capaz. Até porque depois que tu faz uma vez esse ciclo de esquartejamento, as outras vezes vão ser, ao mesmo tempo que elas tendem a ser mais, entre aspas, fáceis, porque tu já tá familiarizada com esse processo de dizer, não, espera, eu quero viver, eu não quero morrer. Por outro lado, quanto mais fundo a gente vai nas perguntas, quanto mais a gente usa essa chave e abre as coisas proibidas que ainda não foram abertas, mais a gente tá num lugar que não foi explorado e mais a gente tá num lugar que a gente não conhece da gente mesma. Então, toda vez que a gente enfrenta a natureza predatória, é como se fosse a primeira vez. Embora a gente possa conhecer melhor o processo, e eu acho que é para isso também que serve esse livro, ela é sempre assustadora, porque ela sempre tem um risco real. E aí, conseguir limpar essa narrativa que te diz coisas horríveis e tirar a parte dela que pode te alimentar, também faz parte dessa natureza criativa da La Loba, né? Que ela recolhe e ela decide o que morre, que a La Loba é o capítulo 1 do livro, que ela recolhe os ossos e ela decide o que vale a pena reviver e o que vale a pena deixar morrer. É mais uma volta dela. Tem um negócio que eu acho que eu acho que é super pontual, assim, que vale a pena dizer,
que é como nessa hora, quando a gente tá sendo seduzida pelo predador, que tá te dizendo, não, tu não é capaz de fazer nada, deixa que eu resolvo, fica só quietinha aí, não entra, não olha pra verdade, né? Tapa o sol com a peneira que vai ficar tudo bem. Isso só parece uma boa ideia quando a gente tá mal. Então, ela, assim, quando a gente olha pro nosso passado e vê todos os motivos, todos os momentos em que a gente tomou uma decisão que era contra o nosso bem-estar, sempre o momento antes da gente tomar essa decisão é um momento em que a gente tá muito fragilizada. Porque é só nessas horas que parece uma boa ideia. Por isso que o predador vem, né? É uma... É o cheiro do sangue na água, Sim. assim. Então, eu acho que ser gentil consigo mesma não significa ser palhaça, assim. Acho que ser gentil consigo mesma também é reconhecer que tem um elemento que precisa de apoio e de suporte, né? E que, então a gente manda reforços pra essa parte inocente que tá achando que talvez seja uma boa ideia acreditar na mentira. A gente pode mandar reforços psíquicos e ativar essas irmãs mais velhas, ativar esses irmãos, né? Eu achei legal tu falar isso de ser gentil consigo mesma nesse momento, porque eu, às vezes, tendo a pensar nas coisas de um extremo, assim, um extremo ou outro extremo. Então, como quando tu tava falando antes, tu nunca termina nada. Eu tenho a impressão que se eu não termino uma coisa, é porque eu nunca termino nada. Eu também. E se eu olhar pra mim e pensar, não, Bárbara, não é que tu nunca termina nada. Olha só, tu terminou essa coisa. Tu sempre termina tudo. Sabe? Que é um outro jeito de tapar o sol com a peneira. Isso é. Então, isso de olhar pra pergunta e aceitar a verdade que tem é um equilíbrio que eu acho muito enriquecedor ler esse capítulo, refletir sobre isso, porque me parece algo que só pessoas muito maduras e esclarecidas são capazes de fazer, que é ouvir alguma coisa ou pensar alguma coisa sobre si mesma e de fato aceitar o que é verdade e descartar o que não é. Pessoas da tua vida que te colocam pra baixo e te dizem, quando tu tá começando a fazer uma coisa legal, essa pessoa vem e diz assim: "Ai, mas tu tem certeza que tu devia fazer isso? Ai, Porque essa pessoa é super útil, né? tu tem certeza que tu devia fazer isso porque tu sempre fez a outra coisa. Isso não tem nada a ver contigo, acho que tu não devia fazer." E como tu pode ouvir e pensar, não, de fato eu realmente costumo fazer a outra coisa, agora eu estou fazendo isso. Talvez eu não saiba ainda tão bem fazer isso, então eu preciso aprender a fazer tal e tal coisa. Como tu responde para uma intervenção dessas dizendo, talvez eu realmente não saiba tudo. Se tu tá me dizendo isso, talvez eu precise aprender uma coisa ou outra, mas não quer dizer que eu não consigo fazer. Não quer dizer que eu não sou capaz de não fazer bem, por exemplo, né? Começar fazendo errado, começar reagindo de um jeito errado. Mas, por outro lado, eu tava te ouvindo e pensando no risco da gente ser condescendente com a gente mesma, que é o contrário. Que é, não, mas eu vou conseguir, eu não preciso... Sei lá qual o jeito que a gente pode reagir a isso, mas eu acho difícil o equilíbrio. Eu acho que é muito fácil cair para um lado e muito fácil cair para o outro. E muito difícil ouvir, aceitar o que precisa ser aceito, descartar o que não precisa ser ouvido, sabe? Isso é a total perda da inocência, é o final da iniciação. E não é pra qualquer um, né? Tanto que ela fala que fazer remédio com um pedaço do Barba Azul é como extrair o veneno de uma cobra, é como tu pegar a parte do baiacu que não é, sabe, que não vai te matar. É uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado, então não é uma coisa assim, de boa. Tem realmente uma arte nisso. É pra fazer esse antídoto pra aquele mesmo veneno com a coisa que te feriu. Mas eu sinto que tem uma potência muito grande também, porque eu vejo, sei lá, criar a partir da coisa que te machucou sei lá, eu acho que em arte é bem fácil a gente ver que as pessoas, os artistas que conseguem criar
colocar os seus demônios a serviço do seu trabalho, criam coisas que são capazes muito de mover e tocar as pessoas, né? É difícil ficar impassível, assim. Eu ia fazer um comentário muito leviano diante disso que tu disse. Tamo aí. Mas eu fiquei também pensando em comentários de Facebook, porque o que a gente recebe em redes sociais é o anti-caminho disso que a gente tá falando, porque as pessoas que eu acho... A maioria das pessoas... Sei lá, tem 1.800 amigos no Facebook. 95% dessas pessoas não me conhecem direito. Não são capazes... Não sabem do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz. Algumas são muito legais, conhecem minhas coisas boas e acham que eu sou muito mais capaz. E algumas outras devem estar torcendo contra mim. E eu acho que comigo, com, sei lá, pessoas mais famosas, elas devem receber comentários que são ou extremamente maravilhados, dizendo, nossa, que pessoa incrível, que projeto maravilhoso, tu não tem nada de errado com tudo que tu está fazendo, esse teu caminho ilumina a vida das pessoas. E deve receber comentários dizendo, que lixo, tu é uma péssima pessoa, nossa, pra que tu tá fazendo isso, vai lavar louça. E eu acho que se a gente pegar reações a pessoas famosas, em graus menores, a gente mesmo, que nós não somos pessoas famosas, também temos esse tipo de feedback no Facebook. Tu posta uma foto lá e a pessoa vem e faz comentários. E eles geralmente, os comentários são isso, assim, são um extremo, né? São, meu Deus, que dia lindo e maravilhoso. Que maravilhoso, nossa, que lixo. Maravilhoso e lixo. E me parece uma tarefa especialmente difícil a gente conseguir digerir isso hoje, assim, com a exposição que a gente tem em redes sociais. Eu acho que tem... Eu pensei uma coisa assim, enquanto você tava falando isso, que eu acho que, assim, se eu preciso... Se a minha tendência, se a nossa tendência é de acreditar, eu não fiz uma coisa, eu não faço nada. Ou então, eu fiz uma coisa, eu faço tudo. Sim. Eu acho que essas duas coisas, primeiramente, elas não são equivalentes. Tapar o sol com a peneira, dando voz pro predador, dando voz pra coisa que em ti que diz que tu não é capaz, é tipo morte espiritual. Ao passo que o outro lado, ele pode ser justamente tu chamar aquela força, né? Pode ser justamente o eu tô fazendo de conta porque tá vindo, eu ainda não consegui acessar, eu tô ganhando tempo pra acessar essa coisa que eu sei que eu tenho, mas que ainda não tá aqui. Porque daí é isso, eu posso ser, se eu tô dizendo eu sou uma pessoa que termina tudo, é uma mentira bem melhor, né? Porque ela é uma mentira. Porque se a gente partir do pressuposto que eu posso fazer de conta uma coisa e ela virar verdade, é melhor fazer de conta uma coisa que me favorece. Tipo... Mas é que eu acho muito perigoso, sabe? Eu acho que é eu acho que o que te favorece seria pensar, eu termino coisas. Sim, não, é a realidade. Tudo. Exatamente. Porque se tu pensa, pra mim ele é o outro lado do predador. Pra mim Mas eu acho que não é equivalente. Sim. Porque pra mim ele é... Não, então tá, eu termino tudo, né? Nem preciso me preocupar. Sim, daí tu precisa abrir essa porta e fazer essa pergunta. Será que eu termino tudo? Mas as coisas que eu acho que pode ser uma defesa, ela fala assim, como é que eu faço, que eu transformo a energia do predador em algo útil? A raiva, a fúria do criador pode alimentar o meu fogo pra cumprir uma grande tarefa no mundo, né? Pra realizar uma coisa grande. A astúcia do predador pode ser usada pra inspecionar e entender as coisas à distância, sem precisar, né? Pra ver o que tá acontecendo, sem precisar chegar perto. E o instinto, a natureza assassina do criador pode ser usada pra matar o que precisa morrer. E aí, tu tava falando das pessoas famosas, eu acho que as pessoas famosas que se dão bem, né, nesse lugar de ter que lidar com as opiniões sobre elas mesmas, são aquelas cujo predador foi, tipo, digamos que fizeram esse antídoto, né, que conseguiram fazer essa operação. Porque assim, se as piores coisas que as pessoas me dizem que tem verdade, porque tem pessoas que só falam coisas horríveis na internet que não tem nenhum valor de verdade, que só querem machucar os outros, mas se o fundo de verdade, se o elemento de verdade no que as pessoas me dizem é uma coisa que eu já me disse, que o meu predador já me disse, ele faz esse papel, né?
Porque assim, tá, se tu não consegue ser pior do que o meu predador, então se eu conseguir controlar o meu predador, Sim. eu não vou, tipo, nada fora de mim pode me deter se eu sou o meu pior inimigo. Mas aí entra o perigo do que tu disseste, né? Que, tá, eu não vou também dizer eu termino tudo. Não é que eu acho que seja bom mentir pra si mesmo, eu acho que o bom mesmo é ver a realidade. Mas se eu tiver que escolher entre uma mentira, eu escolho a positiva, porque ela pelo menos, né? Mas é isso, o perigo daí é isso. Daí eu acabo, se o meu predador é completamente. Eu perco completamente o contato com ele, eu corro o risco de essa mentira positiva se tornar predatória. E Sim, alguém fora chega e fura o meu balão de ilusão. E eu penso, nossa, mas eu achei que tava tudo ótimo, né? Então, essas são as utilidades. O que você pode fazer com esse mondongo depois que você esquartejou o seu predador? Você pode fazer um mocotó, sim. mas tem que limpar bem. O final desse capítulo, ela trata sobre as representações desse predador natural que não tá só nos contos de fadas, mas que aparece nos sonhos. E ela comenta que existe um sonho universal entre as mulheres, e dela comenta que é tão comum que é digno de nota o fato de uma mulher ter chegado aos 25 anos sem tê-lo tido. E que esse sonho normalmente faz com que as mulheres acordem sobressaltadas, se debatendo e ansiosas. Que é um sonho em que a mulher tá sozinha, do lado de fora tem uns homens rondando, ela tenta pedir ajuda e não consegue. Ou um ou mais homens, né? Ele vai se aproximando dela e vai ficando cada vez mais perigoso e ela acorda. Sim, é um sobressalto. Se acorda. E é o sonho do invasor. É tipo, eu tá lá fora e eu tô aqui dentro, mas de repente o mal tá aqui dentro. Tu tem muito? Não. Eu já tive muito, agora eu tenho. Agora, quando eu tenho, depois de ler esse livro, quando eu tenho, eu, tipo, automaticamente faço alguma coisa a respeito. E, inclusive, eu não me lembro de ter tido um sonho assim. Não lembro de ter um sonho de ser perseguida, de ter um homem que queria te machucar? Não. Que ótimo, então tu é um dos casos dignos de nota. Eu acredito que eu devo ter tido. Eu já tive vários sonhos em que eu me senti em perigo e que eu acordei, assim, sobressaltada, mas eu não me lembro especificamente disso, assim, sabe? De um homem tentando me atacar, como é o caso específico desse... E o comum é ser isso, ser tipo estuprador, ladrão, nazista, assassino, homens maus, né? E aí ela tá, como ela é uma psicanalista, tem um consultório, ela tá falando da experiência dela de o que é esse sonho, que esse sonho é uma manifestação do Barba Azul de dentro, né? Não só do mito da gente usar a história pra entender. E que o sonho, esse sonho com o invasor, ele conta qual é o teu problema. Ele te explica o que tá acontecendo contigo. Então ele tá dizendo, o primeiro aspecto é uma coisa cruel que tu mesma tá fazendo contigo. O bandido do sonho, esse homem mau do sonho, né? O invasor, é o retorno da força predatória, né? E o sonho tá te avisando, tá, o predador tá agindo. Daí tu pode usar a chave, né, e fazer as perguntas e ver aonde. Mas o sonho, ele é um alarme. Então a pressão tu precisa da chave pra descobrir, a chave né, pra fazer as perguntas certas pra descobrir o que é que tu tá fazendo. E aí ela parte pra, mas tem uma outra coisa. Ele é um sonho de, vamos se ligar, de presta atenção. Mas aí ele pode também estar simbolizando não um aspecto da tua psique, mas coisas de fora. Eu achei essa parte muito legal, assim, muito interessante. O fato de que a gente passou a maior parte desses 2 episódios tratando desse capítulo e falando da vida interior, quando isso pode ser uma representação da vida em sociedade, da cultura onde tu tá, da tua família ou do lugar onde tu trabalha, ou seja, de uma situação que não somos nós com as nossas limitações e a nosso olhar restritivo sobre nós mesmas, mas de fato a gente tá num mundo em que existem proibições, em que existem ameaças, existem agressões externas em relação a nós mesmos. Ela cita aspectos
religiosos ou culturais, enfim. Ela fala assim, ó, que é uma mensagem, às vezes é uma mensagem sobre aspectos ameaçadores da cultura em que vivemos, quer se trate de uma cultura limitada, porém brutal, no escritório, dentro da própria família, na área da sua comunidade, quer seja tão ampla quanto uma cultura religiosa ou nacional. Então, não é necessariamente uma representação da nossa vida interior, somente. Sim, pode ser simplesmente o fato de que tu tem medo de ser estuprada porque a gente vive numa cultura de estupro. E eu achei tão, assim, é um detalhe, mas eu achei tão bonitinho o que ela falou aqui, que uma grande vertente da psicologia dá ênfase às causas familiares. Eu faço terapia, então, assim, a gente fala muito sobre a família e sobre esse pequeno grupo, né, relativamente pequeno grupo do qual a gente faz parte. E dela fala assim que o componente cultural tem o mesmo peso, porque a cultura é a família da família. Uhum. Então, se a família da família sofre de várias enfermidades, todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar contra os mesmos inconvenientes. Se a cultura é dominada pelo predador, a gente vai ter uma dificuldade maior, né? Sim, tá recebendo uma mensagem sobre uma ameaça. E daí como é que tu reage, como é que a gente age contra uma ameaça? Eu acho que poderia ser argumentado, ela fala essa coisa, eu acho lindo que ela diz cultura cura. Poderia se argumentar que se a gente recebeu no sonho uma mensagem sobre ameaça, é porque a gente tem condições de mudar alguma coisa, de que a gente só recebe. Porque, claro, tem sonhos que não são mensagens de ação, mas o sonho do invasor é um sonho de alguma coisa tem que mudar. Né? Ele é um sonho de, tu tá em perigo. Sim. Então, arguivelmente, pra gente não ficar com uma coisa de... Porque é um pouco inútil, né? Dizer, mas se for a cultura, daí não tem o que fazer, porque tem que mudar a cultura. Não, mas tem o que fazer. Exato. Gente, tem o que fazer, sim. Exato, é aí que eu queria chegar. Eu não sei se eu tô chegando no mesmo lugar que tu. Não, é isso, é criar. Não, e também eu acho que o que especificamente disso que tu tá falando é, então vamos pegar a historinha do Barba Azul e olhar pro mundo que a gente vive, aplicando essa mesma lógica que a gente aplicou pra nossa vida interior, pro mundo que a gente vive. Então, o que é o predador? Quais são as forças ameaçadoras? Quais são as coisas que estão escondidas e que não querem, assim, que a gente pressente no mundo que a gente tá, que pode ter alguma coisa estranha e que estão ocultas e precisam ser reveladas, assim. Então, e quais são as coisas que estão morrendo e que não devem morrer? Quais são as perguntas sobre a sociedade que a gente não está fazendo, que a gente tem que fazer? Não só sobre a gente mesma, né? Eu achei muito legal essa parte, porque ela fala assim que parte boa ou útil no indivíduo, na cultura, na terra, na natureza humana, foi morta ou está morrendo por aqui. E ela fala que, uma vez examinadas essas questões, a mulher está capacitada para agir de acordo com a sua própria competência, com seu próprio talento, tomar o mundo nas mãos e agir com ele de modo inspirado e fortalecedor da alma é um poderoso ato do espírito selvagem. E daí vem uma das coisas mais legais que eu achei nesse capítulo, que ela dizer que é por esse motivo que a natureza selvagem das mulheres precisa ser preservada. Porque se tem uma coisa que não querem que se veja, e a parte feminina que se quer oprimir, digamos, é essa que fareja e faz pergunta, é justamente essa que não pode morrer, assim. É isso que precisa, de alguma forma, que a gente precisa fazer com que ela ganhe força e revide, né? Ganhe força e saia disso pelo mundo, não só por nós, assim. Então, isso eu achei muito legal. Exatamente. Na verdade, o Barba Azul é isso, é um framework de navegar situações de perigo. Isso. Genial. E outra coisa que eu acho que é interessante é que toda vez que tem um processo social de que toda vez que tu faz uma coisa por ti mesma, tu faz pelo mundo. Porque tem um impacto, né? Então, às vezes o impacto cultural também não é só a cultura de massa, né? Às vezes o impacto cultural é quando tu muda a tua cultura pessoal,
as pessoas ao teu redor têm acesso àquela transformação e, sei lá, sabe, daqui a pouco eu conheço muitas histórias disso, assim, de uma mulher que começa a se cuidar e aí a mãe dela se beneficia daquela transformação, sabe? Uma mulher que, tipo, que derrota o predador e aí, tipo, as outras mulheres da família ou do coisa passam a perceber que aquilo é possível também. E ela fala daí do terceiro, uma outra instância específica do sonho do invasor é quando a pessoa tá em o que se chamaria de bloqueio criativo. Que daí, nesses casos, ele não é um sonho de perigo. Nesses casos, ele é um sonho sobre o momento de despertar a força destrutiva que tá... ele tá avisando sobre o despertar da força destrutiva que vai ameaçar o trabalho que tá sendo feito. Então, na verdade, eu me contradisse. Ele é um sonho de perigo. Ele só não é um sonho de perigo imediato, né? Assim, de fazer alguma coisa agora. Ele é um sonho de monitoramento da essência predatória. E aí ela fala que uma coisa que eu marquei porque eu me identifiquei muito, que eu gostaria de colocar, ela fala assim, que muitas vezes a vida criativa, ela para ou ela diminui porque alguma coisa dentro da psique tem uma opinião horrível sobre a gente. Pensa muito pouco da gente. Ela dá exemplo, assim, de tipo, de poetas que atiram os poemas como se fosse lixo, de pintoras que vão passar com o quadro e batem no marco da porta. E ela também viu o brilho da inveja nos olhos das mulheres quando tentam disfarçar sua raiva pelo fato de outros parecerem ser capazes de criar, sim. enquanto elas próprias, por algum motivo, não conseguem. É verdade, a raiva de quem cria. Eu tinha esquecido essa, bloqueio. Não, achei essa importante. Essa é muito importante, sim. Que é porque, no fundo, eu acho que eu não sou capaz. Vamos Eu vou atender ter a porta. que pausar. É uma pessoa que tá pedindo coisas. Eu tô um pouco... Agora tá tocando em outro apartamento. A gente tava falando da raiva de quem cria. Isso. Então, essa parte que tem que pensa muito pouco, né, de si mesmo, que é essa parte que destrói a nossa capacidade de criar. E aí, ela fala uma coisa que eu acho bem útil, que é assim, qualquer mulher que esteja experimentando sonhos do invasor, sonhos de, né, barbazulianos, é importante que ela limpe o máximo de negatividade possível da vida dela. Então, às vezes, é necessário limitar o contato com certas relações, porque se eu estiver cercada de antagonistas ou de pessoas que não se importam com a minha vida profunda, com a minha vida... que não se importam com as coisas que realmente estão a partir das quais eu crio, o meu predador interior se alimenta dessas relações e encontra naquele ambiente um lugar para florescer. Então é muito difícil eu ganhar uma batalha se eu tô em minoria, né? E em parte isso também é uma coisa que a história do Barba Azul está nos ensinando, chama reforços. É tipo assim, não sou só eu que tô quase morrendo. Sou eu que tô quase morrendo e a parte de mim que já sabe coisas e a parte de mim que é capaz de dar porrada e... né? E essas aves que conseguem comer e digerir e transformar em outra coisa o cadáver do meu inimigo. Nossa, é uma coisa super uma história de criança, né, gente? Eu não sei, eu senti muito essa parte que ela fala que é muito comum as mulheres ficarem ambivalentes na hora de lutar contra o predador, né, na hora de ser agressiva com o invasor, porque elas pensam assim, bom, se eu fugir, ele vai me perseguir o resto da minha vida. Se eu não fugir, eu vou virar escrava dele. Então, né, não tem muito o que fazer. Que é, na verdade, assim, eu acho que isso é uma coisa que me tocou muito, assim, eu não sei se faz algum sentido, mas eu acho que tem, em parte, uma ilusão de que a gente é capaz de matar pra sempre o predador. E eu acho que, no fim das contas, o que tá sendo dito com essa coisa de, eu posso esquartejar pra ele não ser perigoso,
os pássaros comem, mas ele não deixa de existir, né? Eu acho que tem, assim, eu me identifico com esse medo, né? De, mas eu me liberto aqui e daí eu vou ficar sendo perseguida. Eu tô trocando... Sim, essa pessoa que acha que tá trocando uma coisa pela outra é a que acaba na salinha. Na salinha. Exatamente. E aí, mas esse perigo também de fingir... Porque é horrível tu tá sempre alerta, né? A perspectiva de estar sempre alerta, de estar sempre colocando o inimigo, digamos, no centro da narrativa, é uma perspectiva que ela é muito cansativa. E uma coisa é um momento específico em que eu tô realmente em perigo. Mas a ideia de que eu vou ser perseguida a vida inteira, de que eu não consigo matar essa parte, ela dá uma resposta que eu achei bem boa. Que muitos estudiosos desse conto falam que o Barba Azul não pode ser redimido. E daí ela fala, mas se tu deixar ele muito isolado, ele se fortalece e fica cada vez pior. É como tu trancar um louco numa sala, trancafiar, assim, numa solitária. Ele vai ficar cada vez pior. E se ele sair dali, vai ser muito difícil lidar com ele. E aí o que ela sugere é esse lugar onde eu trato o meu predador com dignidade. E eu coloco ele num lugar onde tem árvores, onde tem remédio, onde tem, sabe? Sim. Eu penso nele como um louco que precisa, tipo, de um tratamento digno. E isso também, eu acho que ajuda a gente a lidar com essa dificuldade, às vezes, de matar, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade de ser agressiva com as coisas que estão nos fazendo mal. E... Enfim, tem muitos exemplos disso, até nem precisa de tão óbvio que é. Não chega a ser uma síndrome de Estocolmo, né? Não chega a ser eu me apaixonar pelo meu predador, mas é mais eu reconhecer que por mais que uma coisa ou uma pessoa, um aspecto me faça mal, eu não quero destruir aquilo. E aí ela dá essa saída, assim, que tipo, eu posso admitir que uma coisa é absolutamente má e absolutamente nefasta, e ainda assim permitir que ela tenha acesso à dignidade que é possível, sem ela se tornar perigosa. Então eu tranco ela num lugar onde ela vai viver bem. Sim. Isso significa, eu acho, em parte, a gente ouvir as verdades, né? Mas a gente, tipo, olhar para as partes da gente que a gente não gosta e ser gentil, né? E conseguir, tipo, não é eu aceitar que aquilo ali é a minha verdade, mas é eu não ter ódio dessa parte, eu entender que ela serve um propósito, que ela me obriga, me obriga a manter uma organização que controle aquilo, enfim. Tem um lugar que não é o centro, assim, tem um lugar que não é te definir, como tu tava falando antes, assim, né? Tem esse predador aí, né? fazendo parte dessa história. Se não tivesse esse predador aí, eu não ficaria mais esperta, É isso, assim, eu acho que é conviver, não morrendo de medo o tempo inteiro, mas sabendo que ele tá lá e que a gente é capaz de reagir, né? Recuar e dar a volta. Sim, de aplicar esse framework. Eu achei ele ótimo, assim, eu achei muito, muito bom pensar sobre essas coisas, aplicar esses personagens olhando para coisas que me afligem, assim, eu achei muito útil esse capítulo. Sim, e eu acho que tem uma coisa, em parte a gente resolveu gravar essas conversas, a gente tá fazendo pra gente, mas a gente resolveu gravar porque a gente percebeu que podia ser útil. E eu acho que, assim, é uma história comum pessoas começarem a ler esse livro e pararem, não conseguirem terminar. Mas eu acho que, assim, o capítulo 1 é a preparação pra esse capítulo, né? Eu acho que quem leu esse livro e conseguiu terminar o capítulo 2 já tá ótimo. Tem muitas coisas que ele oferece, né? Sim. Mas, assim, eu acho que em parte também por isso que a gente precisou dividir em 2 capítulos, porque, assim, esse aqui, 100% das mulheres que eu conheço precisam disso. E, assim, é uma coisa que ela fala que é pra mulheres... É muito útil pra mulheres jovens, mas não só cronologicamente. É pra parte das mulheres que é ingênua.
É pra parte da gente que se deixa sacanear, pra parte da gente que acredita na mentira. Esse é o antídoto que ele meio que assim, saiu do capítulo 2, tá pronto pro capítulo 3, tu pode até decidir que tu não quer continuar lendo o livro, que não vai ser um grande prejuízo. Mas como a gente termina algumas coisas, né, Mari? A gente vai continuar lendo o livro não, até o fim. Não, a gente vai terminar. O que eu quis dizer que é só que assim, eu acho que se tiver que escolher um lugar pra se concentrar, se concentra nesse lugar, que é o lugar de estabelecer, não ser mais uma vítima, né, do próprio predador. Não se entregar como um cordeirinho. Vamos ver o que acontece. Tadã! Eu não li o 3º capítulo ainda. Não, é incrível, gente. Fiquem pro 3º capítulo, que é maravilhoso. Vamos juntos, não vamos deixar, não vamos parar aí. Não, o 3º capítulo, na verdade, ele é bem importante. Ele é depois que a gente já fez isso, daí já tá pronto pro 3º capítulo. Mas, né? Prioridades. Até o próximo, então. Até, muito obrigada por ouvir.